Olá, boa tarde a todos. Eu sou Wesley Satelis Guerra, eu sou funcionário do Escritório Exterior de Comércios e Investimentos do governo da Catalunha, uma das regiões da Espanha, e eu vou comentar um pouco com vocês sobre a cultura da Espanha, né? A Espanha, como nós já bem comentamos, ela é um país, né, no qual se fala quatro idiomas: o espanhol, que é língua oficial, o castelhano, também se fala o catalão, o vasco e o galego, né? A Espanha, por ter sido passo de diferentes culturas e pela sua própria formação, cada região tem suas características próprias, além de seu idioma, né, sua formação territorial diferenciada, assim mesmo até como suas próprias leis, né? A Espanha foi um dos maiores impérios da humanidade, isso todos nós sabemos, né? Ela conquistou toda a região, né, da América, né, do continente americano, grande parte dele, até mesmo o Brasil, grande parte da África e da Ásia. Por esse motivo, existe uma grande comunidade que fala o espanhol atualmente. O espanhol é um dos idiomas mais falados do mundo, né? E ele tem aproximadamente entre 450 e 500 milhões de pessoas que falam o espanhol em todo o planeta, né? Em alguns países, até mesmo em países onde ele não é o idioma oficial, como no caso dos Estados Unidos, existe uma grande comunidade devido aos grandes fluxos migratórios, né? Sempre existe uma série de dúvidas em relação, né, às diferenças que existe em relação ao espanhol, né? O espanhol da Espanha, o espanhol da América Latina. De fato, embora eles possam compor dialetos e tenham sotaques e formas de falar diferentes, né, tudo trata-se de um mesmo idioma que, logicamente, teve suas influências e sua forma de evoluir diferenciada conforme o contexto geográfico e histórico no qual elas se localizam. Então, o espanhol falado na Espanha vai ter uma certa diferença do espanhol que é falado na Argentina, que é o platense, né, da região do Rio de la Plata, né, assim como o espanhol inca ou andino, que é falado na região dos Andes, né, ou o caribenho, que é falado na Centro-América. Toda a comunidade que fala espanhol, ela consegue se entender entre eles. Existe um padrão internacional para o espanhol. E, logicamente, existem seus regionalismos, que são influenciados por línguas, culturas locais, por fluxos migratórios, como no caso da Argentina, que teve um grande fluxo de italianos, e isso acabou influenciando, impactando no espanhol que é falado, principalmente na região de Buenos Aires, etc. Não existe de forma, assim como não existe no espanhol uma grande homogeneidade, existe diferenças que, embora continue sendo o mesmo idioma, né, enriquece o idioma. Assim mesmo na própria Espanha, né, num pequeno país, como nós falamos aí do tamanho aproximadamente de Minas Gerais e Bahia, né, existem suas próprias diferenças regionais, né, não somente em relação aos idiomas, mas também em relação à cultura, né. Já no sul da Espanha, por exemplo, nós temos o famoso flamenco, com aquelas dançarinas de flamenco, que é uma figura que normalmente associamos com toda a Espanha, mas na verdade aquilo é típico de Andaluzia, na região sul da Espanha. Nós temos também aquelas torres aos cacejeiros, que são torres de homens que ficam um em cima dos outros, que é muito típico da região da Catalunha, né? As touradas, né, embora tenha ganhado fama, né, e mostrado uma marca Espanha, de fato elas não são tão populares em toda a Espanha. São em algumas regiões que realmente existe, né, toda essa cultura das touradas, né? E em outras regiões, na verdade, existe uma grande reprovação. E algumas nem têm mesmo tradição de organizar touradas. Outras já organizam espetáculos, né? Porque a Espanha é muito famosa pelos seus festivais, espetáculos diferentes, como o espetáculo de São Fermín, onde as pessoas correm nas frente dos touros, né? E também tem a tomatina, que é a festa do tomate, etc. Então, a cultura, tanto a cultura espanhola quanto a cultura do mundo hispano-americano, é extremamente rica. Não existe homogeneização. Tudo pelo contrário. Eu acho que o maior valor seja justamente isso, seja justamente essa grande diversidade que existe no mundo, né, hispano-americano ou no ibero-americano, né, no qual nesse contexto a gente pode até mesmo agregar o Brasil, né, ou países como as Filipinas, que já foram colônia da Espanha e depois, né, foram ocupadas pelos Estados Unidos. Atualmente é um país independente, né. Toda essa diversidade é o que enriquece ao mundo espanhol,
e ao que fala espanhol, né, e aos países latino-americanos e ibero-americanos. Então convido a todo mundo sempre a pesquisar bastante sobre a diversidade que existe, seja ela musical, seja ela literária, desde grandes obras, né, como Dom Quixote de Miguel de Cervantes, as poesias, né, a grandes poetas que houve não só na Espanha, né, como Lope de Vega, como alguns contemporâneos da América Latina que até mesmo ganharam prêmios como o Nobel de Literatura. É uma cultura bastante rica que vale a pena e sem dúvida é uma herança muito grande, que é um orgulho não somente para os espanhóis, como também para os latinos. Obrigado.